bom dia para você. Hoje é sábado, dia 24 de abril. Passa muito rápido, né, gente? Já tá indo abril. 24 de abril de 2021. E nós aqui com vocês, estudando a palavra do Senhor, compartilhando, né, um capítulo por dia, versículo a versículo. Aprendendo, gente, porque é muito importante. Aí, em 2 Samuel, capítulo 8. Então, se você tem a sua Bíblia aí, enquanto os nossos irmãos vão entrando, se conectando, né? Enquanto hoje é sábado, né, gente? Sábado tem que dar um desconto aí, o pessoal, né, vai entrando mais lentamente, mas vamos lá. Né? Nossas irmãs queridas que sempre nos acompanham. Vamos lá então, pastora? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 8. Diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Por enquanto, gente, então aqui que a gente vai começar a ver. Lembra que Davi ele foi empossado rei, agora tanto de Judá como de todo Israel. Tá? Então agora a gente vê assim que ele começa a fazer algumas ações, né? Ações para firmar, né, o seu reino, estabelecer as suas fronteiras, né? Algumas coisas, por exemplo, que Saul não conseguiu fazer, como por exemplo vencer os filisteus. Então você vê que aqui ele começa o capítulo dizendo ele Vencendo os filisteus, derrotou, né, os filisteus, subjugou-os, né, e tirou o controle deles. Tirou do controle deles o Meteg e Amá lá, que era uma autoridade. Então, queridos, daí ele faz, mas assim, não para nos filisteus, ele vai também, combate os moabitas, depois lá com Hadadezer, um ótimo nome se colocar aí no teu trineto, né? Olha só, arameus, e assim vai, ele vai assim conquistando, e com isso, queridos, ele vai angariando despojos, ele vai angariando a firmeza do seu reinado. Mas uma coisa muito importante que você vai perceber logo mais nos próximos versículos, que ele vai sempre estar dando glórias a Deus, né? Dedicando ao Senhor essas vitórias. Isso demonstra o quê? A maturidade dele, que ele não estava vencendo ele, mas sim ele estava juntamente com o Senhor, sendo um conquistador nas vitórias que o Senhor adquiria para ele e por ele, e através dele, tá bom? Então preste muita atenção agora o que vai dizer o verso 6, porque o verso 6, então, vai dizer algo muito especial que precisa balizar a minha vida e a sua vida também. E aqui um desespero para aqueles que foram medidos pela corda, né? Sem dúvida, né? Era a hora que ninguém queria caber na medida da corda. Da medida da corda, né? Interessante isso, para subjugar ali, para ficar servindo eles, né? Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Grava isso, gente. O Senhor dava vitória a Davi aonde? Em todos os lugares. Todos os lugares, querido. Tá? E isso pode ser visto na história de Davi, você vê claramente na história de Davi. Davi, tantas coisas ele passou, tantas, né? Ele não teve muita coisa que o ajudasse externamente, com exceção de Deus. Então era Deus que guiava ele em tudo. Ele não teve apoio do próprio pai, nem dos irmãos, nem do rei Saul. Pode ver, a vida dele foi uma vida de fuga, mas ele tinha Deus com ele, e Deus que fazia com que dava as vitórias a Davi em todos os lugares, que você vai ver mais para frente, você vai ver novamente algo parecido com isso, tá bom? Mas vamos lá agora. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi,
levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizeram com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações que havia subjugado. É aqui que eu quero chamar a tua atenção também, o 11, né? Você veja que ele poderia ter tomado para ele. Foi um presente de ouro, de prata, de bronze, né? O que ele também tirou das outras guerras, ele não toma para ele. Então ele não se beneficia, né, pessoalmente, né? Ou até para o reino dele, não. Ele entende que essa vitória é do Senhor, então tudo que é conquistado lá deve ser consagrado ao Senhor. Quantas pessoas, eu falo isso essa semana, né? Eu falo assim, gente, né, não se utilize dessa pandemia aí, às vezes para comprar um negócio mais barato, porque a pessoa está passando fome lá e quer desfazer de um determinado objeto porque precisa comer. Não faça isso, né? Eu falei assim, ajude a pessoa a comer, leve cesta básica, mas não tem esse tipo de negócio, né? Com base na desgraça dos outros. Então você vê que Davi é o seguinte, ele faz a guerra, porque essa guerra não era dele, era do Senhor, tá? Era contra os inimigos de Deus. E agora os despojos que ele poderia, né, consagrar para ele, para o reino dele, não, ele faz o quê? Consagra para o Senhor, não é Deus, é de Deus. Tá? Isso é um ponto muito forte aqui desse texto aqui, que quase passa desapercebido se você não parar e analisar. Daí que fala quais foram as nações subjugadas, né? Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Você observou que o 14, né, o final do 14 é igual praticamente o final do verso 6, tá? Porque ele fala, né, o Senhor dava vitória a Davi em todo lugar onde ia. Mais reforçando, dizendo assim, é o Senhor, é o Senhor. A pergunta que a gente tem que parar para fazer para a gente mesmo é, como é que estão as minhas vitórias, as suas vitórias, né? O Senhor tem dado vitórias a nós, aonde nós estamos, ou aonde nós somos enviados, porque se o Senhor está conosco, nós teremos vitória, independente do exército inimigo, independente das pandemias, independente do tamanho, né, e da potência do grande exército, porque é Deus que dá a vitória. Tá? E eu espero muito em nome de Jesus que nós sejamos um Davi nesse nosso tempo, que a gente possa desfrutar das vitórias que o Senhor dá a nós aonde quer que nós estejamos. E a outra palavra que se vê muito aqui nesse texto é subjugar. Essa palavra a gente vê todo o tempo. Davi subjugando os seus inimigos. E hoje tem sido muito o contrário, né, pastor? Os inimigos têm sido subjugados. As pessoas têm sido subjugadas pelo inimigo. Né? Então, isso aqui estava no controle de Davi. Subjugar os seus inimigos na força do Senhor, porque ele tinha ciência de que não era ele, mas era Deus que estava com ele o tempo todo. E assim ele ia subjugando inimigo por inimigo. Né? Agora o que a gente tem visto são pessoas se rendendo ao inimigo. Sim. Né? Tem pessoas que até acham que não, eu vou conseguir vencer isso daqui, daqui a pouco está envolvido naquilo, em vez de vencer o seu inimigo. Se deixa influenciar. A gente tem que cuidar muito, gente. Eu estou classificando, não sei se existe, eu estou classificando como um espírito de carência. Porque as pessoas estão num espírito de carência tão grande, carência de atenção, carência de cuidado, carência que eles não se percebem e o inimigo vem, sugere o mal. As pessoas, às vezes, até para poder ter a atenção de outros, a pessoa recebe aquele mal. Para poder só que o que ela não está vendo é o preço que ela vai pagar por isso. Primeiro ela recebe o mal para poder ter a atenção de pessoas, sabe? Assim, mas uma hora a gente vai falar com isso separadamente, uma mensagem só sobre isso, você vai entender melhor. Mas enfim, gente, você vai ter muito mais a atenção, às vezes, de quem você quer que te dê atenção caminhando com Deus, do que caminhando com as maldições que o inimigo quer que você carregue para chamar atenção.
E ele diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Então aqui que a gente vê o que, né? Ele dando a relação aqui agora de alguns nomes, né? De pessoas que serviam, que lutavam, combatiam, né? Fala de Benaia, você vai falar muito sobre Benaia, né? Filho de Joiada, que era comandante dos queretitas, lá um pouquinho mais à frente, e fala sobre os filhos de Davi, né? Que eram sacerdotes. Algumas versões falam ministros. Aqui não era sacerdote de templo, não, tá, gente? Eles não tinham esse encargo, né, desse sacerdote do templo. Não, essa palavra sacerdote que foi colocado no sentido de servir. Eles serviam, né, como conselheiros, serviam, né, ao rei ali, né? Tá bom? Então o capítulo 8 fala sobre isso, e agora você vai ver capítulo 8, 9, 10 e assim por diante. Vai começar algumas conquistas ainda de Davi sobre a terra, tá? E logo ele vai começar a ter as guerras, que talvez são as maiores guerras, ou foram as guerras mais difíceis de Davi, que não foram contra o inimigo externo. Ele vai ver que os filisteus eram fáceis, né? Exatamente. Ele vai ter as suas maiores batalhas, vai ser contra ele mesmo, contra a família, contra que vai se levantar algo terrível aqui. Mas isso você vai ver um pouquinho mais lá pra frente, tá bom? E é isso, pastora. Por hoje é só, né? Você veja que foram 18 versículos só, bem rapidinho, e a gente pôde estudar mais um capítulo da Bíblia hoje juntos. E se pergunta se Deus tem dado vitória para você, por onde você tem ido, né? Isso é o diferencial na sua vida. Agora se certifique de que você tem tido a vitória dele. Se não, ore e fala: Senhor, me dá uma vida como a de Davi, que aonde eu for, não importa, né, se eu estou numa cidade, na outra, se eu estou num mês ou num outro, num ano ou no outro, né, se meio a pandemia ou não, eu quero poder ter a vitória como Davi vitória em todas teve, as porque coisas. o Senhor é que me dá a vitória. Isso é tremendo. Isso. Bom, vamos lá, gente, aqui.